Hoje vamos fazer o estudo dos versículos 7 a 10 de Apocalipse 22, falando sobre guardar as palavras da revelação que nos foi dada. Apocalipse 22, 7 diz assim: Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A pessoa que fala isso só pode ser o Senhor Jesus, pois diz assim: Eis que venho em breve, e é Ele quem esperamos. É claro que em breve aqui tem mais a ver com o calendário divino do que com o nosso tempo cronológico. Para Deus, que escreve a história, estamos vivendo a última hora, como diz o apóstolo João em sua primeira epístola, ou nos últimos dias, como diz o autor aos Hebreus, porque a próxima fase da história da redenção já será a consumação de todas as coisas, com a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para Deus, como só falta Jesus voltar para encerrar a história, essa segunda vinda é normalmente apresentada na Bíblia como sendo iminente, breve. Jesus também fala aqui no versículo 7: Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O termo bem-aventurado quer dizer feliz, abençoado. Na visão de Cristo, feliz é aquele que observa as palavras de Apocalipse, que as considera com seriedade, que as leva em consideração. Só a título de curiosidade, esta bem-aventurança é uma apenas das 7 bem-aventuranças mencionadas no Apocalipse. Elas estão em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, capítulo 14, versículo 13, capítulo 16, versículo 15, capítulo 19, versículo 9, capítulo 20, versículo 6, a que acabamos de ler agora, e no versículo 14, mais adiante, 7 bem-aventuranças. Como o número 7 é um número que simboliza completude, totalidade, a ideia aqui é que Deus deseja para nós tudo de bom, todas as bem-aventuranças possíveis, representadas nessas 7 que são mencionadas no livro. Para que não haja dúvida, quando se diz aqui, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, guardar na Bíblia sempre quer dizer obedecer, observar, aplicar. Nunca é apenas ler, mas principalmente viver as palavras. Falando de outra forma, a bem-aventurança será daquele que obedecer, aplicar em sua vida o que é dito em Apocalipse. Este será feliz. Ora, se o texto diz, Jesus falando, que será feliz quem guardar, então é óbvio que essa bem-aventurança, essa felicidade, no caso aqui, é condicional. Não é uma coisa automática. Só pelo fato de eu ser crente, vou ser abençoado nisso. Não. Essa felicidade é para aquele que guardar. E como eu falei, guardar é observar, obedecer, aplicar. Algumas lições práticas que poderíamos tirar daqui. Primeiro, não devemos estudar apenas para conhecimento intelectual. Sempre devemos estudar a Bíblia para obedecer-lhe. É como diz Tiago em sua epístola: não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. E uma maneira de praticar aquilo que é dito em Apocalipse é, por exemplo, confiar em Cristo nas tribulações, nas provações que passamos. É viver na expectativa de que Jesus voltará para consumar todas as coisas. É se manter em vigilância contínua, sabendo que o inimigo está sempre à espreita e que o mundo quer sempre nos desviar da fé. É acreditar do fundo do coração que mesmo que haja anticristos sobre nós, o fim deles já está decretado. Isso é viver
as profecias de Apocalipse. Também é não se espantar com a ira de Deus sobre o mundo, não escandalizar quando multidões são punidas pelo Deus que é justiça, é aceitar a sua soberania quando escreve adversidades sobre a nossa vida, é olhar com temor para o fato de que até a história dos maus está sob o seu controle. Enfim, é ler o livro do começo ao fim, tomando-o como uma revelação para nos consolar, para nos estimular, para nos dar esperança. Isso tudo é aplicar o Apocalipse. Então, o convite para ler o livro não é para obter informação profética. Não, é muito mais do que isso. É um chamado para a transformação de vida. Agora, cuidado aqui. O crente que não observar o ensino de Apocalipse não vai perder a salvação por causa disso. Mas, com certeza, não vai usufruir da bem-aventurança prometida por Cristo e ainda pode ser disciplinado pela negligência. Apocalipse 22, versos 8 e 9 diz assim: Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava estas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: Vê, não faças isso, pois sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Bom, em primeiro lugar, o apóstolo diz claramente que ele ouviu e viu estas coisas. Em outras palavras, ele é uma testemunha ocular. O apóstolo João não está inventando nada, está apenas relatando o que ouviu e viu. Nada do que ele escreve em Apocalipse é fruto de sua imaginação, mas sim de uma revelação do próprio Deus. Outra coisa, o anjo diz aqui para o apóstolo João: sou conservo teu. A palavra no original grego é escravo junto. O anjo está declarando para o apóstolo João que, assim como João é um servo de Deus, ele, o anjo, também é. Os anjos, meu irmão, minha irmã, são iguais aos crentes no que diz respeito a serviço. Não são superiores, não são dignos de adoração, são servos como nós. Inclusive, faz parte do serviço dos anjos guardar os crentes. Não diz na palavra de Deus que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem a Deus e os livra? Por fim, neste versículo 9, o anjo dá uma lição no apóstolo João. Ele diz: adora a Deus. E daí nós tiramos uma grande lição. Não importa que idade tenhamos, não importa quanta experiência temos vivido diante do Senhor, sempre precisamos melhorar. Enquanto estivermos nesta vida, sempre vamos precisar progredir em nossa santificação, em nosso aprendizado. O apóstolo João, ele já estava com mais de 90 anos de idade. Além disso, foi apóstolo, andou com o Senhor Jesus. Pense na experiência deste homem. E no final de sua vida, ele quis se ajoelhar diante de um anjo. No livro do Apocalipse, ele tenta fazer isso 2 vezes. Então, se você que estiver me ouvindo já tiver muitos anos de vida, não pense que isso é uma licença para acomodar. Nós podemos sempre ser crentes melhores a cada dia. O culto a anjos é uma heresia, porque um anjo, assim como um ser humano, é uma criatura. Toda vez que uma criatura ou algum elemento da criação é adorado, estamos diante de idolatria. Só o Criador pode ser adorado. Criaturas, não. Não importa se é um apóstolo, não importa se é um crente do passado,
não importa se é Maria, mãe de Jesus, não importa quem é a pessoa. Se for uma criatura, se for um elemento da criação, como sol, lua, natureza, se for adorado, é idolatria. Esse culto aos anjos foi uma heresia condenada lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 18, pelo apóstolo Paulo. Vocês lembram quando o diabo estava tentando a Jesus no deserto, que ele disse a Cristo que tudo lhe daria se ele o adorasse? E o que foi que Jesus respondeu? Só a Deus adorarás, e só a ele darás culto. Portanto, o anjo aqui, que não é bobo nem nada, foi logo repreendendo João. Logo, meu irmão, minha irmã, se você tem adorado líderes, pastores, outros crentes, anjos ou qualquer coisa além de Deus, lembre-se disso. Está cometendo idolatria. Por isso que a igreja deve ser sempre vigilante contra o chamado culto a personalidades. Não são poucos os que se prostram diante de pastores, ditos apóstolos modernos, profetas. Apenas Deus merece adoração. Os líderes, embora exerçam um papel de governo, são servos também. Inclusive, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos que quem quiser ser o maior, que seja o menor. E você que está me ouvindo, que é um líder, se está sendo adorado, rejeite, redirecione a adoração para Cristo. Você é servo, não é Deus. No caso aqui, o anjo que falou com João é o nosso modelo. Ele fez o que todo servo deveria fazer. Rejeitou a adoração e ainda orientou: adore a Deus. Professor, só queria dizer o seguinte, com respeito a Maria, eu não adoro Maria, não. Eu venero apenas. Meu querido, se você se ajoelha diante de alguém, se você faz orações a esse alguém, se você faz pedidos, se você pede perdão, isso é adoração. Se tem pé de porco, focinho de porco, orelha de porco, rabo de porco, é porco. Então, não se engane. Não adianta darmos nomes diferentes para a mesma coisa. Apocalipse 22:10 diz: Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Veja só o contraste aqui. Lá em Daniel 12, versículo 4, diz: Selados estarão estes livros até o tempo do fim. Em Daniel, a profecia que foi dada ali, ela é selada, porque o tempo ainda estava distante. O que quer dizer isso, professor, selada? Quer dizer que o entendimento dessa profecia não será dado imediatamente. No caso aqui, o escritor da profecia deveria guardar o seu escrito até um momento apropriado. Ou, mesmo que ele liberasse o escrito, as pessoas que lessem não teriam o entendimento necessário para compreender a profecia. No caso de Daniel, pense comigo, se até hoje é difícil entender algumas coisas que estão escritas no final do livro de Daniel, imagine na época do Antigo Testamento, em que Jesus Cristo não havia encarnado ainda. Por que Deus tinha essas coisas de selar e não selar a profecia? Porque Deus entende que há momento para tudo, inclusive para entender certas coisas que estão escritas na Bíblia. O fato é que os crentes que vieram após a primeira vinda de Cristo, estes certamente entendem as Escrituras Sagradas com muito mais facilidade, inclusive o Antigo Testamento, do que aqueles que viveram nos tempos passados. Mas o importante aqui é destacar o seguinte: com respeito ao livro do Apocalipse, é dito: não seles as palavras da profecia deste livro. Isso quer dizer que o Apocalipse, desde que ele foi lançado, escrito pelo apóstolo João,
ao mesmo tempo, já foi aberto por Deus para o entendimento da igreja. Qualquer um que for estudar a Bíblia com seriedade e à luz dos outros textos bíblicos, poderá entender o que é dito em Apocalipse. E isso bate de frente com o senso comum que diz que o Apocalipse é um livro cheio de mistérios, não dá para entender nada, não é bom nem ler esse livro porque a pessoa não vai compreender o que está escrito nele. Não, a própria palavra Apocalipse quer dizer desvendamento, revelação. O nome do livro em inglês, aliás, é este mesmo, revelação. Por isso, nunca mais veja o Apocalipse como alguns insistem em fazer, um livro selado, fechado, só para alguns eruditos. Lembre-se de Apocalipse 22:10. Não seles as palavras da profecia deste livro. E aí eu tenho a deixa para indicar os vídeos do canal EBC. Acompanhe vídeo por vídeo o nosso estudo de Apocalipse, versículo por versículo. Professor, por que no caso do Apocalipse, diferentemente do caso de Daniel, é dito que não é para selar as palavras da profecia? Porque Deus sabe que o livro do Apocalipse ele tem muita utilidade para todas as eras. Não é só para quem vai viver no final dos últimos dias, não. É para todos nós. Todo crente, em qualquer época, vai viver melhor se souber o que está escrito em Apocalipse. Vai viver mais preparado para o fim, vai viver mais consolado por aquilo que Deus faz no livro, vai viver com mais esperança e uma ansiedade boa pela volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, aproveite, meu irmão, minha irmã, e estude o Apocalipse sempre que der.